Bruno é um idol aprendiz prestes a estrear e um influencer com 300 mil seguidores. Ele poderia ter ido para uma escola de artes, mas nessa indústria em constante mudança, ele não pode negligenciar seus planos para a universidade. Sempre há um plano B na vida dele. Além disso, o pai dele sempre disse para ele ficar perto da Sofia. Dessa forma, ele poderia receber uma recomendação do próprio presidente. Ou seja, Sofia é a chave para entrar na universidade de primeira. Ele trabalhou muito, equilibrando a prática de dança e suas notas. Ele não vai deixar seus planos serem arruinados por causa do perdedor. Então, suando de nervoso, ele pergunta a Sofia e está falando daquilo. Sofia pergunta se ele já se esqueceu. Mas como ele poderia ter esquecido? Ele sabe exatamente o que ela quer dizer. Mas sabe de uma coisa? Dessa vez, não vai ser um sim fácil para ele. Park é uma pessoa completamente diferente agora. Ela disse que não tinha problemas em bater em homens. Ela enlouqueceu. E se ele tentar mexer com ela de novo e ela deixar uma cicatriz no rosto impecável dele? Só de pensar nisso já dá arrepios nele. E se a Sofia precisar de um novo servo, ela pode simplesmente encontrar outra pessoa. Há muitos alvos fáceis por aí. Então por que tinha que ser logo a Park? Além disso, a estreia dele está próxima. Sofia pergunta por que ele está distraído. Mas ele diz que não é nada. E para mudar de assunto, pergunta qual clínica de cuidados com a pele ela diz que frequenta, pois a pele dela está incrível. Talvez ele deva mudar para a clínica dela. Sofia manda ele parar de falar bobagem. Ela não vai a uma clínica. Ela naturalmente tem uma pele ótima. Bruno teria que renascer para ser como ela. Bruno diz que é claro. Ela é impecável. Ele então pede para ela ir na frente, pois ele vai fumar outro cigarro e depois entrar. Assim Sofia começa a ir embora, e Bruno diz para não se preocupar que ele vai pegar o telefone da Park para ela. Ele sempre tem um plano B. Na sala 1C, a Camila e o Raul não foram à escola hoje. E tem até um rumor de que a Park derrotou a Camila. Isso significa que um perdedor como ele pode finalmente ter paz na escola? O menino olha na direção da Park. Ana está falando animada para elas irem à cabine de fotos depois da aula. Park pergunta o que é isso. Se envolver comida, ela está muito interessada. Ele agradece a Park mentalmente. Mas então ela olha para ele, o que o deixa nervoso. Ele então desvia o olhar. Park não entende porque ele está evitando o olhar dela. Em uma noite, Park resolveu perguntar algo para Ana. Ela queria saber como interagir casualmente com os plebeus. Ana disse que isso era super fácil. Ela apenas deveria fazer contato visual com eles. Suando de nervoso, o menino pensa que ela já devia estar olhando para outro lugar agora. Park disse que fazer contato visual é etiqueta inadequada, mas Ana disse que não era. Olhar alguém nos olhos mostra que você é sincero. O menino resolveu dar uma espiadinha, mas ficou completamente assustado ao fazer isso, porque Park estava olhando para ele com expressão aterrorizante. Vendo a reação dele, ela se pergunta se está fazendo isso de forma errada. De repente, um forte grito chama a atenção dela. Na verdade, o barulho é de uma menina chorando copiosamente. Uma outra menina pergunta se então o príncipe fez ela chorar de novo. Ele é tão arrogante só porque é bonito. Uma outra menina pergunta por que ele continua machucando a amiga assim. Ouvindo falar de um príncipe,
Park não pode deixar de se perguntar se ele é da mesma dinastia dela. Enquanto isso, o Bruno está tentando pensar. Mas após nenhuma ideia vir, ele resolve voltar para a aula. Só que então ele fica espantado ao ver algo. Pelo visto, tinha um casal se pegando por ali. O rapaz diz que só restam mais 2, e a menina pergunta se já. Abraçando ele com força, ela diz que não pode perdê-lo e o chama de príncipe. Bruno não entende o que aquele idiota está dizendo. Esse cara não consegue parar de correr atrás de garotas. Ele falta treino e flerta o dia todo. O príncipe diz para ele ir na frente, que ele vai fumar um cigarro. E a moça pede para ele não esquecer que eles vão à lanchonete mais tarde. Ele diz que é claro, pois ela está pagando. Irritado, Bruno pensa que ele fuma como uma chaminé. Então, como a voz dele ainda é tão boa? Ele então aparece dizendo que o Bruno está ali. Esse é o Iago, o príncipe da escola. Bruno diz que o Iago que foi até ele e pergunta há quanto tempo ele está ali. Iago pergunta se importa e pede para o Bruno apresentar uma garota para ele. Bruno diz ter achado que o Iago estava namorando alguém, além daquela garota que ele estava beijando antes. Iago diz que ele o conhece. Ele nunca fica com a mesma pessoa por mais de uma temporada. Bruno manda ele parar de papo furado. Todo mundo sabe que ele simplesmente termina com elas depois de se divertir. E que beijo foi aquele antes? Iago chama isso de caridade, já que ela implorou por um beijo. Bruno diz que se ele não parar de brincar, vai se arruinar. Iago é tão arrogante só porque é bonito. Como o Bruno queria poder dar um soco nele bem ali. Se o rosto do Iago ficar estragado, a posição central será do Bruno. Iago está perguntando se então o Bruno vai encontrar uma garota para ele. Mas isso só está deixando o Bruno ainda mais irritado. De repente, algo chama a atenção dele. Park apareceu ali no corredor. Ela está conversando com a Ana, dizendo que ela não faz limpeza. Ela nunca fez isso. Como o Bruno disse, ele sempre tem um plano B. Ana explica que limpar faz parte das regras da sala. É como uma promessa com a escola. Bruno pergunta se o príncipe realmente quer isso. E o Iago acena a cabeça em concordância. Mas a palavra príncipe chama a atenção da nossa prota. Bruno então diz que vai ajudá-lo a encontrar alguém. Ele acabou de bolar um plano para se livrar da Park e do Iago. Animado, Iago pergunta quem é e se ela é bonita. Park passa por eles, mas olha para trás. Ela deveria se lembrar do rosto do príncipe. Só que, como ela estava olhando para trás, ela acabou esbarrando em alguém. E foi logo no Sandro. Ela se desculpa, mas ele pediu para ela o seguir. Eles chegam em um depósito. Além deles dois, aquele menino nerd também está lá. Ele pensa que o Sandro realmente trouxe a Park ali. Ele estava com muito medo de chamar ela. Pelo visto, é para fazer a tal limpeza que ela estava comentando com a Ana. Sandro joga a vassoura para ela, que pega sem muito esforço. Se virando para o nerd, Sandro pergunta se ele está feliz agora, informa que está saindo e deseja boa sorte. Park pergunta o que está acontecendo ali. O nerd explica que ele, ela e o Sandro estão responsáveis pela limpeza do armazém hoje. Park pergunta então por que o Sandro está saindo em vez de ajudar. O nerd explica que o Sandro tem treinamento após a escola, então ele teve que sair. Sandro disse que cuidaria disso sozinho amanhã, então pediu para eles cuidarem disso hoje. Mas ele está achando estranho
O Sandro está de serviço ali no armazém. É normal para Park e ele, já que eles sempre são designados para lá. Mas para o Sandro, isso é estranho. Vemos que o professor diz que a Camila estava hospitalizada e não iria à escola por um tempo. Então perguntou se alguém podia cobrir a limpeza do depósito. Sandro se ofereceu para fazer isso, mas o nerd não entende por que ele iria se voluntariar. Camila nunca limpava de qualquer forma, então teria sido bom só ele e a Park. Mas agora o Sandro também tinha sido designado para lá. Isso é reconfortante. Ele se pergunta se a Park se lembra de quando eles limpavam juntos. Então coloca na mão no ombro dela. Ele diz não saber se ela se lembra. Mas eles costumavam limpar ali juntos. Park diz entender. Mas balançando a vassoura, ela se pergunta que tipo de madeira é aquela que é tão leve. O nerd diz que a Park provavelmente sabe, mas a Camila prendeu ela com a limpeza do armazém para intimidá-la e colocou ele ali porque ele é praticamente um ninguém. Park diz que isso faz sentido, mas ela ainda está mais concentrada na vassoura, pois se ela manusear aquilo de forma brusca, pode quebrar. Só que ela ainda não entende por que serviço de limpeza é tão importante. Bem, isso é porque ali é o ponto de encontro dos valentões. Aquele lugar está sempre cheio de bituca de cigarro, e toda vez que ele vai ali, ele apanha. Depois o professor manda ele limpar aquele lugar de novo para não pegar fogo, porque mesmo que o professor saiba, ele não ajuda, pois aquele lugar é onde os maiores valentões se reúnem. Mas ele pensa a Park está ouvindo ele, porque ela está muito concentrada na limpeza. Ela está realmente se esforçando. Park está arremessando as bolas com a vassoura, direto no cesto. Talvez ser designado com ela de novo não seja tão ruim, afinal. Ele sempre quis ser amigo dela. Naquela época, ela parecia tão deprimida que ele não conseguia se aproximar. Mas agora ele pode ter uma chance. Park está realmente tentando todo tipo de coisa. A maior espadachim empunhando uma vassoura. O sinal toca. Sandro está saindo da sala, quando ele vê a Sofia indo embora sozinha. E se lembra que a Camila não está ali. 3 meninas passam do lado dele. Essas garotas são... Aqui parece ser a líder, diz que a Sofia está acabada hoje. Depois o Bruno passa por ele. Ele está no celular, falando para alguém que ela diz que quer vê-lo pessoalmente, não apenas mandar mensagem. Ele contou tudo a ela, então pede para a pessoa do outro lado da linha ir até o depósito. Acho que dá para imaginar que ele está falando com o Iago. Sandro para ouvir o depósito ser mencionado, pois ele está sendo limpo agora. Se o Bruno está envolvido, isso não pode ser bom. Bruno lembra a pessoa de não se esquecer de pedir o número dela. Na verdade, primeiro, ele deveria verificar se ela tem telefone. Então, de um lado temos o Bruno indo fazer mal para Park e do outro, 3 meninas indo fazer mal para Sofia. Quem o Sandro vai salvar? Do lado de fora, Sofia brincava com o gato, quando aquelas 3 meninas apareceram. O gato mia de forma arisca e Sofia olha para trás. Sônia, a líder, chama a Sofia de pedaço de merda e diz já fazer muito tempo que elas não se veem. Enquanto isso, Park continua varrendo as bitucas de cigarro, até que ela finalmente termina. Ela pergunta como estão as coisas do lado do nerd e diz acreditar que limpou aquela área tão bem que não restou um grão de poeira. Nem a rainha das pulgas conseguiria encontrar um lugar para se acomodar ali. Mas então ela para, perguntando se ele está bem. Nesse momento, um monte de garotos começou a entrar. O nerd está tão assustado que até caiu no chão. Park está confusa, enquanto o candidato a líder
da 11ª série, Kaique, está segurando o nerd pelo colarinho, completamente irritado. Enquanto isso, alguém em um carro pensa que sabe que já tinha visto ela em algum lugar antes. É o Bruno que está dentro do carro, e ele se lembra que ela é a Hannah, uma aluna do último ano. Até onde ele se lembra, ela estava namorando o Kaique, o aluno do 11º ano. Vemos que ele mandou uma mensagem para alguém, provavelmente para o Kaique, informando que ele, provavelmente o Iago, está no depósito e mandando ele ir rápido. Kaique é conhecido por ser violento. Aquele palhaço mexeu com a garota do homem errado e agora está muito ferrado, experimentando a justiça. Ele se desculpa mentalmente com a Sofia, mas ela vai ter que esquecer sobre encontrar o telefone da Park, pois ele vai ter que lidar com a cara presunçosa do Iago primeiro. Depois ele fala para a mãe que ele precisa trocar de dermatologista. Ele quer ir para algum lugar mais privado, pois o rosto central da boy band não pode simplesmente fazer tratamento em qualquer lugar. Assim, voltamos para o momento em que o Kaique estava furioso com o nerd. Será que ele achou que o nerd que pegou a namorada dele? Um outro cara manda ele pensar bem. Claramente aquele covarde não pode ser o cara. Ele sabe que o Kaique está bravo depois que a Hannah traiu ele tantas vezes, mas ele tem que ser razoável. Alguém comenta que eles devem ser as crianças da limpeza. Ele acha que ouviu dizer que os alunos do 10º ano foram designados para limpar o depósito. Assim o Kaique empurra o nerd, dizendo que se ele já terminou ali, é para sair. Mas por que aquele bastardo ainda não chegou? Bruno disse que ele estaria ali. Talvez ele já percebeu e vazou. Um dos meninos comenta que dizem que quando as garotas se apaixonam por ele, elas nunca conseguem esquecê-lo. Elas até dão dinheiro para ele. O menino não sabe qual é o segredo dele. O outro menino diz que provavelmente ele vai em frente sem pensar muito. Além disso, ele é ridiculamente bonito. As garotas enlouquecem só de fazer contato visual com ele. Mas então Park manda eles apagar os cigarros. Os meninos ficam sem entender nada. Park manda o nerd sair agora. Mas ele diz que vai limpar ali, e ela que deveria ir. Kaique é o próximo na fila de chefe do 11º ano. Esse cara é aterrorizante. Então o nerd pensa que precisa deter a Park. Kaique se aproxima, dizendo estar de bom humor hoje. Então ele sente vontade de quebrar tudo que incomoda. Mas o homem de verdade não bate em garotas. O nerd entra na frente da Park, se desculpando e dizendo que vai limpar aquilo. Dando tapinhas no rosto do nerd, eles mandam ele limpar e ir embora. Depois dá um baita soco nele, dizendo que ele pode levar isso por ela. O nerd cai no chão com um golpe, e eles zombam que ele é muito fraco. Parece até uma garota. Nerds são simplesmente nojentos com esses óculos de perdedor. Ele diz isso enquanto pisa nos óculos do menino. Um dos caras manda o Kaique ir com calma com o nerd, ou ele pode ficar com tanto medo que prejudica o crescimento dele. Ele não é rico, mas é grato por sua mãe não ter feito ele tão infantil. O outro menino diz que ele não pode se comparar com o nerd, pois eles são apenas constituídos de forma diferente. Kaique se aproxima da Park, dizendo que se ela agir fora da linha, o amigo dela se machuca. Ele acha que agora entendeu o que ele quer dizer. As crianças de hoje em dia não têm medo. Mas Park diz que, na verdade, ela não tem. E já vem dando uma voadora na direção dele. Mas vamos voltar para Sofia. Ela se levanta, fica pensativa e, por fim, parece lembrar de algo. Ela se lembrou que essa é a Sônia.
e de já fazer um tempo. Mas isso só irritou a Sônia. Sofia diz que não tinha ideia de que ela também estava naquela escola. É muito bom encontrar um antigo colega. Mas ela se esqueceu do acordo delas? Sofia disse para ela ficar fora da vista dela. Ela levantou a mão para desferir um tapa, mas Sônia parou o golpe e prensou ela contra a parede. Sônia diz que tem evitado tanto Sofia que nem conseguiu ir à reunião da aliança. Mas vendo ela agora sem a Camila por perto, Sofia não é nada especial. Por que Sônia deve continuar evitando ela? Ela poderia muito bem arrancar os olhos da Sofia. Hoje é o fim da Sofia. Sônia começa a procurar algo no bolso e tira de lá uma tesoura. Mas Sofia apenas dá uma risadinha, o que deixa Sônia confusa. Sofia pergunta se então foi a vingança que trouxe ela rastejando de volta. E essas palavras fazem as mãos da Sônia tremerem. Agora que Sofia olha, o cabelo da Sônia ficou muito longo. Ainda perfeito como sempre. Sônia chama ela de pedaço de merda. Mas é possível ver o medo em seu olhar. Sofia agarra a mão da Sônia e aponta a tesoura para seu próprio olho, enquanto manda Sônia esfaqueá-la. Sônia está se tremendo de tanta força que está usando, enquanto Sofia continua insistindo para ela fazer isso. A pegada da Sofia é extremamente forte. As outras meninas estão sem entender o que está acontecendo, e Sofia simplesmente abre a mão da Sônia, fazendo a tesoura cair. Sofia diz que se ela decidir esfaqueá-la, então deveria ir até o fim. Sônia é recebida com uma bela bofetada no rosto. Ela está fazendo um desempenho patético. Sônia sabe porque ainda é apenas a sombra da Sofia? Porque elas são todas covardes. Ou talvez sem noção, ou então apenas um lixo quebrado. Provavelmente todas as opções. Sônia nunca vai vencê-la, nem seus sonhos mais loucos. Elas podem continuar se enganando com essas ilusões, mas isso simplesmente não vai acontecer. Elas são diferentes até no DNA. Sônia deveria fazer um favor a si mesma, ficando invisível e respirando como se não existisse. Mas Sônia começa a gargalhar. Ela diz saber tudo sobre o precioso DNA da Sofia. Sofia é realmente diferente delas. Sônia continua a rir. Sofia a encara fixamente e depois desvia seu olhar para a tesoura, perguntando o que ela quer dizer. Enquanto isso, Sandro corre a toda velocidade. Temos as meninas de um lado e o Bruno do outro. Sandro precisa se apressar. Eu demorei tanto tempo para trazer essa obra que já tinha até me esquecido do que tinha acontecido. Mas 8 meses depois, estamos de volta com mais um episódio. Mas e aí? Quem vocês acham que o Sandro está indo ajudar? A Park ou a Sofia? Deixem nos comentários a opinião de vocês, que eu quero muito saber. Também não se esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que também estava com saudades dessa obra e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!